Marvel's Avengers é o jogo dos Vingadores que estreou aí e teve muitas polêmicas em torno dele, mas eu fiquei muito curioso em relação à história. Será que, da perspectiva de um leitor de quadrinhos, os personagens são fiéis? São bons? Depois da campanha principal do jogo eu tirei as minhas conclusões e olha, eu fiquei muito surpreso pra falar a verdade. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e é o seguinte, nesse canal aqui eu me dedico a falar sobre super-heróis e eu falo especificamente sobre os filmes e sobre os quadrinhos, mas por que não falar sobre os jogos quando envolve isso? Só que como eu não sou um canal especializado, nem tenho a expertise para tecer uma análise sobre gameplay, sobre mecânicas de jogo, eu vou me focar aqui única e exclusivamente na história. E eu quero deixar bem claro aqui que a minha experiência é de quem acompanhou a história no banquinho ali do telespectador. Por quê? Eu não joguei o jogo, até porque eu não vou falar de mecânica, isso não teria nem cabimento eu falar de uma coisa dessa sem ter jogado, mas eu acompanhei toda a campanha através de gameplays aí pelo YouTube, e isso foi mais que o suficiente para conhecer aquela representação dos personagens, o que eles quiseram transmitir nas cutscenes e esse tipo de coisa. Então já fica claro aqui desde o início que essa não é uma análise do jogo em si, mas sim da história do jogo, da caracterização dos personagens, da perspectiva de uma pessoa que acompanha os quadrinhos. Marvel's Avengers era para ser um jogo grandioso, né? Me lembro de lá atrás ter assistido aquele teaser, que caramba, é a Square Enix que tá produzindo esse jogo. Será que eles estão bolando uma coisa multiplataforma, tipo Star Wars, por exemplo? Porque Star Wars tem a história dos jogos, dos quadrinhos, dos filmes e tá tudo conectado. Ali tem os livros também, tá tudo conectado, é tudo o mesmo universo. Será que a Marvel também vai tentar fazer isso? No fim das contas, o jogo saiu o que saiu. Eu preciso dar alguns spoilers da história do jogo, até porque eu vou dar as minhas opiniões sobre ela e eu preciso explicar por quê, mas não acredito que, pelo menos inicialmente, isso vai estragar a sua experiência de gameplay se você for jogar, sei lá. Bom, a história é a seguinte, a gente começa acompanhando a Kamala Khan, que vai se tornar a Miss Marvel durante uma convenção dos Vingadores. E é no meio dessa convenção aí que rola o grande desastre. Esse grande desastre tem um envolvimento da AIM, que é uma organização vilanesca dos quadrinhos, para quem já conhecia, e também tem a ver com a névoa de Terrígeno, que também é a causadora da Terrigênesis, que transforma pessoas com DNA de inumano em inumanos completos. Nos quadrinhos existe toda uma mitologia por trás disso, onde a família real dos inumanos mantém toda uma tradição, quase que um ritual para fazer esse processo de Terrigênesis, de você descobrir os seus poderes, a sua forma inumana. Só que depois de um período ali nos quadrinhos, que eu até contei em um outro vídeo que eu falei sobre a Miss Marvel, sobre a origem da Miss Marvel, teve um momento nos quadrinhos em que a névoa de Terrígeno se espalhou pelo planeta e aí todo mundo no planeta Terra que tinha um pouquinho de DNA inumano acabou despertando poderes e virando um inumano completo, vamos dizer assim. Muito bem, essa tragédia que rolou aí matou milhares de pessoas e liberou essa névoa de Terrígeno pelo planeta. Assim, várias pessoas surgiram com superpoderes, uma dessas pessoas foi a própria Miss Marvel. Os Vingadores foram acusados como os grandes vilões dessa história e se dispersaram, se dividiram. O jogo em si começa mesmo dentro desse cenário, a gente vai acompanhando a Kamala Khan indo atrás dos Vingadores e reunindo a equipe. Antes de falar ponto a ponto de cada um dos personagens, eu queria pontuar aqui sobre a caracterização. Eu acho que eu não vi ninguém que olhou para a caracterização, para os uniformes dos personagens e falou, caramba, tá maneiro, tá... Não. Bem estranha a escolha dos uniformes da maioria dos personagens ali, tá? Com algumas exceções, mas vamos dizer assim, o Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor estavam com os visuais mais diferentes, mais estranhos pra gente. E isso acredito porque aqueles uniformes, sinceramente, não dá pra tecer um paralelo direto a algum uniforme dos quadrinhos. Eles simplesmente decidiram
bolar o próprio visual deles e pronto, é isso. Vamos pegar aquilo lá, não foi inspirado em nenhum visual clássico que a gente já conhecia anteriormente. E isso eu acho que já começa a refletir um dos grandes problemas da história. Mas vamos falar do Hulk, vamos começar por ele. O ator que escolheram para interpretar o Bruce Banner, para mim foi um pouco problemático, porque ele tem um porte físico que não diferencia tanto ele de outros personagens como Tony Stark, por exemplo, ou até o Capitão América. Todos eles têm um ombro largo, são uns caras altos, meio fortes. Assim, se trocassem o ator de Bruce Banner pelo do Tony Stark ou pelo do Capitão América, era só mudar uma barbicha, mudar a cor de cabelo, uma coisa assim, e pronto, não ia fazer a menor diferença. Normalmente a gente imagina o Bruce Banner como um cara mais franzino, ou um cara mais, sei lá, desgrenhado, que não se preocupa com a própria aparência, porque ele é um cientista com crise de identidade, então é um cara com problemas, conflituoso, e ele tá sempre ali na história arrumadinho e tal, então me pareceu uma descaracterização do personagem. E nisso a gente também entra pra atuação barra o caminho que quiseram seguir com ele. Ele se demonstrou um cara inseguro, que não tá à vontade com os próprios superpoderes, nem os superpoderes dos outros, pra falar a verdade. Fica explícito pra gente ali que ele foi uma das pessoas que condenou os Vingadores depois daquela tragédia que aconteceu. Então ele é sim pra ser um cara perturbado na história, mas na atuação não pareceu um cara perturbado, só pareceu um cara inseguro. Não sei se foram os gráficos ali que não conseguiram transmitir a emoção, ele só ficava olhando pra baixo, o que demonstra tal insegurança. Mas cadê as expressões? Não deu pra pegar. É porque o cara é um mau ator, porque os gráficos não conseguiram representar nada. E tem uma questão também que durante a história ele aparece transformado, destransformado do nada, assim, várias vezes. E isso te tira ali da história, da imersão o tempo todo. De repente ele era o Hulk, aí ele muda assim a tela e ele não é Hulk mais, tá até com um coletinho, com uma jaqueta assim da SHIELD. De onde é que ele tirou aquela jaqueta da SHIELD? Isso te tira muito da história, é uma limitação lá da programação, sei lá, não tenho como dizer isso, mas em termos de história isso é péssimo, isso te tira dali. E aí a gente chega no Tony Stark. Cadê aquele Homem de Ferro arrogante que ficou tão consagrado com os filmes, mas que é sim tão presente nos quadrinhos? É um outro exemplo de descaracterização, porque em alguns aspectos a atuação dele e a personalidade dele pareceu quase tão insegura e fraca quanto a do Bruce Banner. Não deveria ser. A gente espera que o Tony Stark seja um cara expansivo, virou outro cara ali. E eu simplesmente não comprei aquele carinha meio manco assim, porque a forma como ele anda no jogo parece que ele tá mancando, na impressão que eu tive pelo menos. Eu não comprei que ele é um gênio. A história nunca mostra ele de fato sendo genial, pelo contrário, tomando umas atitudes precipitadas, sendo meio infantil, impulsivo. Em vez de construir uma armadura, eles vão lá e buscam uma armadura que tá pronta, que ele construiu um tempão atrás. Brother, e daí? Sei lá, talvez... Eu não sei como eles poderiam consertar isso na história do jogo, talvez colocando o personagem para buscar peças e ficar um tempo construindo algo e a gente vê o desenvolvimento desse algo que ele tá construindo, sei lá, mas não deu a mínima impressão de que ele construiu algo. Parece um cara mimado que pegou as coisas prontas e que não é nada arrogante. A arrogância dele ali tá muito, muito sutil, quase inexistente. Mas para não ser de todo ruim, tem uma cena, leves spoilers aqui, tá? Em que ele vai pro espaço e encontra um outro personagem e eles têm um diálogo dentro de uma espaçonave, até o momento que ele usa a armadura branca e tal. Toda essa sequência aí dele indo pro espaço, putz, aquilo ali foi um momento, caraca, é o Homem de Ferro aqui fazendo alguma coisa, mas aí esse Tony Stark, ele simplesmente desaparece. E ainda assim ele não tem aquela personalidade forte que a gente esperaria. Bom, mas aí nós chegamos no Homem-Formiga. Eu tô seguindo essa ordem aqui, porque é a ordem que os personagens vão aparecendo durante o jogo, tá? Durante a história. Talvez o Hank Pym, o Homem-Formiga, seja o exemplo de descaracterização desse jogo. Simplesmente ele não é o Homem-Formiga mais. A gente chega aqui, ele não pode mais encolher, porque a AIM colocou uma parada lá nele, pra se ele mudar de tamanho alguma vez, ele morre.
Então simplesmente ele não pode usar os poderes mais e ele tá ali como um suporte técnico da equipe. Aliás, suporte técnico esse que talvez o Tony Stark deveria ter sido. A gente vê um monte de engenhoca do Hank Pym durante a história, mas não engenhoca do Tony Stark, são pouquíssimas. Mas calma que as coisas vão melhorar porque nós chegamos na Viúva Negra. Sim, tem uma coisa que eu estranhei ali, que ela tava muito legal, muito simpática com todo mundo, se preocupando até, sendo meio que a mãezona do time quase. E essa é uma característica, uma personalidade que eu não tô muito acostumado a ver na Natasha Romanoff. Sim, teve aquela versão dela de Vingadores Ultimato em que ela liderava a equipe, mas mesmo assim não é a mesma coisa. Só que isso não é necessariamente uma coisa ruim, porque acho que o principal dela, o fato dela ser persuasiva, dela ser uma espiã sinistra, isso foi mantido e foi até aprimorado. Talvez a representação da Viúva Negra tenha sido uma das melhores entre todos os super-heróis aí. E coladinho com ela vem o Thor também. Eu acho que o Thor, sabe, eu não vou falar do visual, porque a gente já falou disso, mas o Thor, pra mim, naquela versão, é a mistura perfeita do que ele é nos cinemas, aquela parte brincalhona, meio bobona, com o que ele é nos quadrinhos, que é aquele personagem épico, durão, que gosta de batalha. Pra mim foi a fusão perfeita. Pena que foi meio mal explorado. E foi mal explorado assim, porque ele chega lá na frente na história, ele quase não tem espaço para se desenvolver, a gente mal conhece ele, só conhece o que os outros falam sobre ele, olha lá, é o Thor e tal. A gente já sabe que ele é o deus do trovão, que veio de Asgard e pronto. E também foi subaproveitado na questão do poder, não teve nenhuma cena que deu para sentir, nossa, aquele é o Mjolnir. É uma arma lendária que invoca tempestades. A gente vê, sim, ele soltando raios, é um monte de raio, mas no meio de um gameplay, onde tem um monte de poderes voando pra tudo que é lado, câmera mexendo. Aquele monte de raio só parece mais do mesmo, não é como se fosse, caraca, essa é a arma, é uma arma sinistra, não dá pra sentir isso. Acho que o momento mais épico que eles tentaram fazer pro Mjolnir e pro Thor foi fazer ele levantar a nave da S.H.I.E.L.D. Mas aí, pô, é o deus do trovão ou é uma bateria, poxa? Não, o cara não pareceu um deus e não pareceu uma arma lendária, pelo menos pra mim. Mas antes, deixa eu só te pedir rapidinho pra se inscrever e ativar as notificações se tá curtindo o vídeo, porque aqui a gente tá sempre acompanhando as novidades do mundo de super-heróis nos quadrinhos, no cinema, e eu aposto que você vai gostar também. E aí faz parte da família Loquia, pô! Se inscreve aí, não tem nada a perder? Muito obrigado, bora continuar. E eis que chega o Capitão América. Todos os personagens em volta têm uma admiração enorme pelo Capitão América, até porque na história ele morre e isso acontece bem no início, só que eu tive uma dificuldade muito grande de sentir essa admiração pelo Capitão América, porque eu não vi ele fazendo nenhuma dessas coisas heróicas, nenhuma dessas coisas admiráveis que o Capitão América normalmente faria. O tipo de coisa que faz ele ser admirado por todos os outros heróis. A gente não vê ele fazendo isso. Na verdade, até tem a cena em que ele faz algo parecido, só que esse algo parecido que ele faz acaba matando milhares de pessoas. Então, não foi tão heróico assim, até porque a grande ameaça que ele estava tentando impedir foi derrotada pela equipe lá depois, né? No finalzinho, não vou dizer o que é, mas quem acompanha a história, quem jogou aí sabe o que é. Então assim, não foi heróico, foi um ato de burrice meio que assim. Quando ele aparece em cena assim, ele toma a liderança, todo mundo obedece ele, mas além das frases inspiradoras, ver mesmo ele fazendo algo heróico, falta. E aí aquela admiração pelo personagem ali na história do jogo é difícil construir. Acho que só dá pra pensar, putz, é o Capitão América, porque a gente já conhece o Capitão América, já viu o filme dele, já viu o quadrinho dele, então já conhece o personagem, porque se não conhecesse, seria dificílimo criar alguma relação, alguma identificação por aquele cara. E eis que entra a Kamala Khan, né? Que deveria ser apenas o orelha da história. O que é o orelha? Geralmente em história o orelha é aquela pessoa que tá ali só pra descobrir o universo, descobrir o que tá rolando junto com o telespectador, junto com o leitor, com a pessoa que tá consumindo a história. Só que ela acaba tomando o protagonismo
da trama inteira. O jogo não devia se chamar Marvel's Vingadores, deveria se chamar Marvel's Kamala Khan e os Vingadores, porque os outros personagens mal têm desenvolvimento, a gente só fica com foco ali na Kamala. E assim, isso não deveria ser ruim, porque ela é uma personagem sensacional, muito carismática, tanto nos quadrinhos quanto eu achei na história do jogo. O problema é que existe uma overdose dela, e acaba que os outros personagens que a gente mais admira ou que talvez mais quisesse saber a respeito dentro desse novo universo, desse novo contexto, a gente acaba não descobrindo tanto. A grande maioria das coisas que a gente vê, acompanha, é pelos olhos dela. E tem uma questão que me incomodou demais. Todos os outros personagens de repente conhecem ela e ficam inspirados, admiram ela, gostam dela quase que de cara, assim. De repente a menina é um grande exemplo para os Vingadores. Até ensina eles a serem super-heróis. Por um lado, isso é uma ideia até legal, né? Olha aí, a nova geração inspirando a antiga geração a fazer o certo de novo. É uma ideia bem legal. Só que é assim com todos os personagens. O Bruce Banner, o Homem de Ferro, o Capitão América, a Viúva Negra, nossa, todo mundo está apaixonado pela Kamala Khan, e isso parece muito o conceito de Mary Sue. Você já ouviu falar sobre Mary Sue? Eu não conheço muitos detalhes dessa história, mas o que eu sei é o seguinte: tem uma fanfic, ou seja, uma história escrita por fã, que uma fã de Star Trek, ou seja, Jornada nas Estrelas, escreveu, em que ela adicionava uma personagem em uma aventura com a equipe da Enterprise, e essa personagem se chamava Mary Sue. Ela era uma representação dela própria, da fã, da pessoa que estava escrevendo. E durante a história, ela é admirada por todos aqueles personagens. Então, basicamente, a Mary Sue, que é essa personagem que ela escreveu, é nada mais, nada menos que uma representação dela própria, interagindo e sendo admirada pelos personagens que ela já ama tanto. Em outras palavras, é uma história meio amadora. Uma história feita por fã. Isso é bom? É ruim? Depende do ponto de vista. E isso me faz tirar uma conclusão que é um tanto quanto triste. Só que antes de chegar lá, eu preciso falar dos vilões, né? Poxa, os vilões são genéricos pra caramba. Nossa, é um plot de, eu vou salvar o mundo, vou erradicar superpoderes, porque superpoderes são do mal, só que ele também tá fazendo mal. Ele não, eles. Porque o grande vilão é o MODOK, mas ele também tem uma assistente, que também é super maligna, e é a mesma coisa. Nossa, é um sacrifício pelo bem maior, depois vira um auto-sacrifício e depois, enfim, papo furado. É muito chato que conforme a gente vê o desenrolar da história, tem várias oportunidades de, abordarem alguns temas bem interessantes ali. Por que os vilões estão fazendo isso na verdade? Só que no fim das contas não vira, só fica nessa coisa genérica mesmo. E é verdade que aparece ali o Abominável e o Treinador, só que eles só aparecem no iniciozinho e de repente somem. Nunca mais voltam. Porque o que aconteceu com os outros vilões, pô? Até chegar no boss final, as grandes ameaças que aparecem são só robôs. Um monte de robôs genéricos que não tem nada com nada. Foram criação ali pra Marvel's Avengers. Qual é o maior problema da história desse jogo? Pelo menos do meu ponto de vista, de quem acompanha os quadrinhos. Eles se levam a sério demais. E a demonstração disso, pra mim, foi a cena em que a equipe tá reunida e a Kamala Khan pergunta pro Capitão América: você não vai dizer aquela frase, Avante Vingadores? E o Capitão América fala: não, a gente não fala essa frase na verdade. Ou seja, parece que eles planejaram tudo para fazer uma espécie de história pra gente grande de super-heróis. Vamos pegar super-heróis aqui, vamos tirar as coisas que a gente acha que é tosco, que a gente acha que é bizarro, vamos fazer uma história séria. Mas peraí, eu acredito que a tosquice, a breguice, uniformes coloridos, esse tipo de coisa, tem tudo a ver com super-heróis. Tem até um momento em que a Kamala Khan tá falando com o Tony Stark, o Homem de Ferro, e ele diz que ela tá parecendo ridícula ou alguma coisa assim, com o uniforme que ela tava usando, mas aquilo fazia parte do trabalho. Os super-heróis usavam roupas espalhafatosas assim. Então é uma questão de julgamento, dá pra ver que o julgamento tá ali, sabe? Esse negócio de super-herói é muito colorido, sabe? É muito Avante Vingadores, quem que fala um negócio desse? Parece a visão que os estúdios de cinema tinham de super-heróis lá nos anos 2000. Você lembra dos primeiros filmes dos X-Men?
podem ser bom quanto for, mas todo mundo usava roupa preta porque eles achavam as roupas coloridas dos quadrinhos ridículas. Isso até chegar a Marvel Studios, né, e mostrar que uma roupa colorida dá dinheiro também na bilheteria, porque tem tudo a ver com a essência de super-heróis, e aquilo é um símbolo, e aí as coisas começaram a mudar, começaram a aceitar melhor esse lance de super-heróis coloridos. Aí parece que Marvel's Avengers está perdido um tempo. Tá lá nos anos 2000 ainda, achando que super-herói colorido com frase de efeito é coisa de criança. E eu acho assim, isso não é necessariamente uma coisa ruim, se eles acertassem a mão. Daria pra fazer um universo mais sério, mais sombrio. Olha a trilogia do Batman do Cavaleiro das Trevas, é isso, é o Batman mega sombrio e realista. Pena que na minha percepção, eles não conseguiram conectar com a história, pelo menos. Os personagens, quem tá assistindo, mudaram várias coisas, falharam em representar alguns aspectos dos personagens e aí simplesmente perderam a alma, perderam a essência dos Vingadores, daqueles super-heróis. Acho que existe exceção disso, existe mesmo, talvez principalmente na Kamala Khan, o coração dela tá ali no lugar certo, a gente consegue ver isso. A mensagem de superação dela, de se aceitar e tal, é muito importante, é muito legal, mas para uma história com um monte de personagem eu esperava um pouco mais de desenvolvimento dos outros também. Se vendessem um jogo como o jogo da Kamala Khan, pô, beleza, acho que teria encaixado perfeitamente. E eu aposto que ia ter um monte de gente pedindo, faz um jogo spin-off aí dos Vingadores, porque a gente quer conhecer esses Vingadores que apareceram um pouquinho aí no jogo dela. E essa descaracterização dos personagens, que eu já mencionei anteriormente, me deu a impressão que foi uma questão assim, de que quem estava responsável pelas histórias não conhecia bem os quadrinhos, a história, o background, a origem, toda a essência de cada um daqueles super-heróis. Parece que eles só pesquisaram ali os primeiros parágrafos da Wikipédia de cada um deles, assistiram os filmes e é isso. Ou pior, eles conheciam sim, mas decidiram não respeitar nada, não adaptar nada, simplesmente inventar suas próprias coisas, suas próprias personalidades, suas próprias interpretações de cada um dos personagens, e é aquilo. Ficou meio genérico, virou outra coisa. E assim, se a gente partir do ponto que não são os Vingadores que a gente conhece, nem dos quadrinhos, nem dos cinemas, é outra coisa, a situação muda, né? Porque toda a questão de descaracterização some. Mas o que fica é a comparação. Será que essa versão aqui é equivalente, é melhor, é simplesmente diferente da versão dos cinemas, da versão dos quadrinhos? E nessa comparação aí, acho que fica bem pior. Mas essa foi a minha opinião sobre a história do jogo Marvel's Vingadores. Você jogou? Está jogando? Comenta aí o que você está achando. Você está assistindo gameplays? O que você está achando da história? Comenta aí também. Vamos conversar a respeito. E aqui do lado tem outro vídeo que você pode curtir também do universo de super-heróis. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.